Hoje é o quarto dia de live, foram 4 dias com lives exclusivas, certeiras, pro povo que tá travado, sentindo aí que tem que criar um perfil novo, ou tá com sensação de que, empaquei, tem que pensar em alguma coisa porque meu perfil tá flopado. Não precisa de nada disso. Obrigada, meu coração. Recebendo a aguinha aqui do filhote. Então não precisa de nada disso. E o tema da live de hoje é: você quer destravar mesmo? De verdade? Eu ensino isso no meu treinamento, que aonde você consegue destravar você tendo micro vitórias por dia, de uma maneira fácil, sem ficar pirando naquela piração louca de se sentir sobrecarregado, ou com aquela sensação de que, nossa, cada hora aparece uma trend, cada hora o Instagram inventa um negócio novo pra lascar a gente. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, porque senão você entra realmente na piração, na neura, de simplesmente cada hora tá tendo a necessidade de sentir que tem que acompanhar a modinha. E não precisa disso, a não ser que você queira. Então eu acho que não é o caso, porque se você tem um perfil que tá parado, se ele tá estagnado lá e você não tá conseguindo vender, não tá conseguindo ter postagens interessantes, conseguindo atrair o pessoal para realmente tá comprando de você, é porque com certeza o seu perfil está totalmente travado. Então eu sei muito bem como que funciona tudo isso, porque eu já passei por isso e aí vivo também essa neura de todo dia ter que estar pensando em alguma coisa, mas existe justamente uma maneira. Pelo jeito o guarda vai atrapalhar um pouquinho minha live, mas gente, vamos seguindo aqui. Só vou pedir pro meu filho ir lá, pera só um minutinho. Vamos seguindo aqui. Gente, desculpa. Live ao vivo, vida real. Então é assim mesmo, é só não entrar na neura. Então amanhã ou mais tarde, se ele voltar aqui, eu converso com ele direitinho. Meu filho vai tentar ir lá. Então, você tem que tomar cuidado para não entrar nessa neura, porque eu sei bem como que é. Porque eu vivo isso também, é a minha realidade. Então, você tem que pensar nas suas micro vitórias, que ações você vai fazer ali no dia, para justamente não ficar enlouquecidamente pirando toda hora com relação ao que vai postar, como que vai postar, aonde que você vai postar. Então o meu destrave é justamente isso, é aonde no desafio que começa na segunda-feira eu ensino uma ação de destrave por dia, para justamente você ter um caminho ali para você seguir, e depois você vai encontrar justamente como que você vai fazer, encaixar isso na sua rotina, porque isso é individual, né? Então isso tem que ser personalizado de acordo com a sua necessidade, com o que você faz. Se você quer, né, conseguir encaixar outras coisas, outros tipos de postagem para estar fazendo ali na hora, e o guarda tá tentando lá, meu filho ainda não foi, mas enfim. Então tem que pensar em tudo isso. Então eu entro com essas micro vitórias, que são sugestões que eu passo ali para te passar orientações justamente para você entender como que funciona todas essas ações aí com leveza, sabe? Para você não ficar quebrando cabeça e falar assim, no que eu tenho que pensar. Então eu mostro para você como que você vai seguir isso daí de acordo com a sua rotina. Essas micro vitórias vão te ajudar de uma forma tranquila, leve, e você vai conseguir dar sequência de acordo com o que você faz, independente do negócio que você trabalha. Só, gente, um minutinho. Meu filho foi lá agora falar com o guarda, porque senão ele não vai parar, que ele deve estar escutando eu falando. Então provavelmente é isso. Porque eu penso o seguinte, essas micro vitórias vão trazer para você essa leveza para você conseguir produzir conteúdo tranquilamente, de uma forma leve, que ela vai funcionar de acordo com a sua rotina, que aí você vai entender como que funciona. Desculpa.
Desculpa, gente, mas é vida real. Então é isso. Então você tem que pensar justamente nisso para te trazer resultado de uma forma tranquila, de uma forma real. Porque senão a gente entra naquelas aspirações loucas e a gente começa também a fazer comparação o tempo todo. Então eu acredito que o segredo para você destravar não é querer fazer tudo, porque nem tudo serve para você. E você tem que entender também que a gente vive de etapas e cada um tem que entender qual que é o momento que você tá passando agora, como que funciona pra você essa rotina, como que você vai adaptar. Porque não adianta, às vezes a gente planeja alguma coisa e durante o dia acontecem outras coisas que a gente não tem controle, na verdade. Então isso é normal. Então é isso que a gente tem que entender para não entrar nessa piração louca de falar, ai, mas eu quero fazer tudo certinho, com perfeição. Então, o meu método é justamente nisso, para você entender como que funciona essas micro vitórias para você encaixar na sua rotina e ficar tranquilo para produzir conteúdo, para poder conseguir vender. E o que você precisa fazer com relação ao seu método, porque você tem que criar e ter consciência ali, uma clareza, que é justamente qual que é o seu propósito com o seu produto ou com o seu serviço. Tô vendo que tem aqui a Paty. A Paty, ela trocou de nicho, né, Paty? Então isso daí é bacana, porque você vai ver quando você tem clareza do que você atende. Então no meu método justamente isso, as atividades têm esse objetivo, para você entender qual que é o caminho que você vai seguir de acordo com o que você tá fazendo. Então eu ensino justamente isso para você saber se você vai fazer mais conteúdo, menos conteúdo, se você vai fazer alguma postagem que serve para você ou não, se você vai entrar com meme ou não. Então, por exemplo, eu tenho a minha aluna, a Carla. A Carla tava um tempo atrás, e esses dias ela tava comentando que quando ela começou, ela tava numa piração louca de comparação com o pessoal e vivia salvando um monte de post. Quem não fez isso, né? Até eu, às vezes eu tô num dia assim, então, procurando ideias, a gente começa a clicar lá na bandeirinha e salva loucamente um monte de coisa que a gente nunca usa. E às vezes acaba se comparando e, né, se decepcionando com a gente mesmo, que a gente entra nessa parte de ai, nossa, eu queria fazer exatamente daquele jeito. Ai, é tão lindo, é tão legal. Só que nem sempre serve pra gente, porque a gente não tá naquele momento de querer ou dar conta de fazer com perfeição. Então é bem isso. Tem que entender o que serve pra você, porque no final, senão a gente não vai fazer nada. A gente tenta... a mulher tem isso também por natureza, querer abraçar o mundo e querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí depois a gente se sente um fracasso, acha que não tem potencial para fazer as coisas, acha que só comigo que não dá certo, enfim. Aí a gente entra nessas neuras enlouquecidamente, achando um monte de coisa, e aí no final não é sobre isso. O que importa é você ter clareza, você entender qual é o seu propósito, aonde você vai chegar com o seu produto, com o seu serviço e como que ele funciona, como que você consegue entregar para as pessoas sem ter que estar empurrando, que é o que eu falei na live ontem. Porque se você ficar toda hora mostrando o seu produto de uma maneira que parece que você tá empurrando goela abaixo, não vai funcionar. Porque primeiro que as pessoas vão achar que seu produto tá empacado ou que você simplesmente não tá conseguindo vender, não tá conseguindo atender e tá desesperado. Fala, nossa, a Roberta tá desesperada porque, né, não para de fazer anúncio tal e postagem do jeito errado. Porque você tem todo um jeito de poder mostrar isso de uma maneira natural, sem forçação, com leveza, sem ter que criar, como eu gosto de falar, criar um personagem, viver num mundo que não é seu. Então você tá copiando alguém achando que vai dar certo. Então pode ser que dê durante um tempo, mas e depois você vai conseguir sustentar esse personagem que você virou? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E para ter resultado, você tem que pensar na sua rotina. Tudo tem a ver com a sua rotina. Pode ver, o pessoal que já tá aqui há bastante tempo demorou a entender tudo isso, como que funciona, como que você
vai pensar nessa questão de rotina, é aonde que as micro vitórias te ajudam a dar essa leveza, essa tranquilidade, para você ter a segurança de conseguir postar tranquilamente mesmo. Então, você no final do dia vai conseguir decidir o que você fez ou o que você faz mais ou menos, e o que foi tranquilo para você e como que foi aquilo. Então você vai decidir, né, ver se você vai fazer isso no próximo dia ou não, como que você vai fazer. Então eu ensino exatamente qual que é essa direção dessas vitórias que você precisa ter, porque eu acredito que faz diferença, porque é assim que funciona pra mim, acredito que vai funcionar pra você. Deixa eu ver aqui, mais uns minutinhos. Se alguém tiver pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou manda também na interrogação. Eu gosto bastante de usar aqui a caixinha de perguntas, que é bem interessante para poder fazer interação. Deixa eu ver se aparece aqui agora. Não, então tá bom, mas pode deixar, ou se você tiver vergonha, pode me mandar direct. Tem gente que prefere me mandar direct, eu respondo tranquilamente, ou então pede para poder chamar no WhatsApp. Não tem problema, me manda mensagem lá. Eu sou a louca do áudio, quem me conhece sabe que eu respondo também através do áudio, então fica à vontade. O link para participar do desafio tá lá na bio. O desafio começa na segunda-feira, e na segunda-feira serão 7 dias de conteúdos com bônus totalmente diferente dessa semana. Essa semana são as lives pré-desafio. Então é uma introdução para você entender como que funciona todo o desafio, porque essa semana é meio que uma limpeza de ação de Strava, que eu chamo. Então você vai entender como que você vai começar a limpar essas neuras para você destravar. E aí na segunda-feira a gente começa com tudo. Com os 2 pés direito, para você conseguir entender o que você precisa destravar e como você já vai aplicando na hora. Todo dia, são 7 dias seguidos lá no grupo, somente restrito para o pessoal que está lá no grupo. É um grupo exclusivo para esse treinamento. Então depois você vai conseguir, inclusive, utilizar todas essas ações que eu fiz das lives, engasguei aqui, das lives que são pré-desafio e do desafio também. Então imagina, só essa semana foram 4 lives, então são 4 bônus. Na segunda-feira são mais 7, então são 11 atividades que você vai poder replicar diariamente aí no seu negócio para justamente ajustar. Eu gosto de falar ajustar porque acredito que não é erro, porque a gente vai aprendendo e pegando experiência, né, meninas? Ali justamente com o que você já tá vendo, já tá fazendo, e tudo é aprendizado. E fora que se fosse fácil, né, a gente já começasse sabendo tudo, a gente não ia nem pra escola. Então, como a gente tem que errar para justamente ter o aprendizado, isso é incrível, porque a gente consegue ver aonde a gente também começa a olhar o passado e falar assim, nossa, o quanto eu evoluí, caramba. Eu mesmo vejo minhas postagens de anos atrás, de 3, 4 anos atrás, 2020, a gente já tá em 2025, 5 anos atrás, eu dou uma olhada e falo, gente, ainda bem que eu evoluí, né? Então isso que é legal, que às vezes a gente se compara tanto, a gente não percebe que nossa evolução existe. A gente acha que é pouco, mas quem tá de fora que acompanha. Então a gente também, as micro vitórias são justamente isso, você conseguir enxergar, entender tudo isso, para você tem muito valor. É que a gente não agradece, né? A gente não tem o costume de justamente parar pra pensar, falar assim, ah não, é pouco, é tão pequeno, né? Tá vendo? As meninas comentando. Então é por isso, porque se você não para pra poder perceber tudo isso, ou alguém te dá um toque realmente, né, falando, nossa, que legal, às vezes eu recebo, eu printo, o pessoal falando, ai, adorei essa postagem que você fez, ficou diferente e tal, porque quem me conhece sabe que eu falo isso, inclusive lá nos treinamentos também, que eu falo, às vezes eu aproveito para justamente fazer umas postagens mais elaboradas e umas postagens menos elaboradas, tipo tosca mesmo, para poder testar engajamento, para poder testar
linguagem, legenda. Então é isso que você também tem que fazer. Você tem que testar para ver aonde você se permite ir com o seu produto, com o seu serviço e aonde é válido, porque tudo isso tem a ver com o seu propósito. Não tem jeito. Porque tem coisas que a gente aceita fazer, não é? E tem coisa que a gente não se dispõe a fazer. Fala, não vou fazer e pronto, acabou. Fala, ai, me recuso a fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque tem a ver com você. E pode ter certeza, eu sempre falo isso. Sempre o seu seguidor e o seu cliente vai ser parecido com você. Os propósitos são parecidos, porque, por exemplo, uma coisa simples que a gente costuma fazer, que é seguir pessoas que têm, né, o jeito parecido, o propósito parecido, é que a gente não para refletir sobre isso, que se de repente a gente invoca com uma pessoa, qualquer coisa, simples, a voz dela, que é uma coisa normal, que a gente tem esse costume de invocar e falar assim, eu não gosto da minha própria voz, eu não gosto de ouvir fulano porque a voz de fulana me incomoda, né? Homem também, né? Às vezes fala, o jeito dele muito grosso, muito direto. Então é tudo isso. Fala, não, tem mulher, tem muita infantilidade para poder falar, não gosto, né? Ela tem, sei lá, quase 50 anos e é meio infantilzinha, nada a ver. Então é isso. E muitas outras coisas que hoje em dia a gente, né, tá percebendo aí que o pessoal também tá se dividindo. Então tudo tem a ver justamente com você, com o que você quer, porque as pessoas param de seguir justamente por conta de uma frase, por algum tipo de ação, ou até por tipo de foto. A pessoa às vezes tá vulgar ali e fala, ai, nossa, fulana tá apelando, não gosto desse tipo de coisa, e aí você para de seguir. E o seguidor e o cliente também analisa, porque é a primeira coisa que ele olha, a gente também, vai. Fala aí vocês, meninas, é a primeira coisa que a gente bate o olho, a gente faz, que é aquele julgamento papum, né? Que é a primeira vista. Você bateu o olho e você fala, nossa, que esquisito, você não segue um perfil porque ele tá estranho. E a mesma coisa acontece com relação ao produto. Se ele tá com uma foto esquisita, você fala, ih, essa foto é duvidosa. Ou então fala, já vi essa foto em outros lugares, não sei se é dessa pessoa mesmo. Às vezes o produto não é tudo isso. Então a gente analisa um monte de coisa e a gente tira muitas, né? Acaba até se precipitando, porque a gente acaba julgando. Então você tem que ter noção disso. O julgamento para você ele é pesado, você não quer, tem medo, não tá preparado, porque o viralizar é justamente isso. Quando você viraliza, pode ter certeza que você vai ter hater. Quem já viu aí, só pra gente encerrar, porque eu quero fazer a live em 20 minutinhos. Quem já viu, eu tenho um vídeo antigo, deve ter uns 2 anos atrás, quando eu tava fazendo treinamento lá no YouTube, uma semana de treinamento. E eu fiz vários conteúdos pro Instagram, do zero, Canva do zero, WhatsApp Business do zero, e foi indo assim, de vendas e tal. E teve uma vez que um dia eu me atrapalhei toda lá no YouTube, porque eu não conseguia, a live travou, deu pau, e aí eu uso o OBS e eu não consegui entender, aí meu marido começou a me ajudar, e aí eu atrasei alguns minutinhos. E as meninas até riram, ai, Rô, a gente tava esperando, desesperada, achando que não ia ter mais, tá? E aí o que aconteceu? Quando eu entrei, eu esqueci de ativar o, como que chama? O não listado. Esqueci de deixar a live no não listado, porque era justamente reservado para as meninas que são do grupo e alunas. Aí entrou um haterzinho aleatório, sabe aquela pessoa que vai sair destilando ódio? O pessoal fala que é o troll. A pessoa simplesmente não tinha a foto de perfil, era só um bonequinho, um nome aleatório, ou seja, a pessoa não deu a própria cara ali pra poder destilar ódio, e falou assim, acho que tinha 4 ou 5 pessoas na minha live, aí a pessoa falou, nossa, não tem ninguém nessa live. Eu falei, aí eu não tava vendo, porque eu tava dando aula. Igual aqui, a gente tá na live, eu não me preocupo com quantidade de pessoas, porque a hora que a pessoa realmente quiser assistir, ela vai assistir, ela salva. O que eu vejo é que algumas lives estão salvas, porque eu sei que as pessoas não conseguem assistir no momento da live, então ela vai assistir no tempo dela, por isso que é leve, por isso que eu falo que os meus treinamentos, eles são justamente
trazem essa clareza. Quando você entende, você faz no seu tempo. Porque é esse meu objetivo. E aí a pessoa simplesmente começou a falar e as meninas falaram, a gente vai bloquear. E de repente eu vi que o chat lá no YouTube tava bombando. Eu falei, gente, pera só um minutinho que eu tô vendo que vocês estão falando. E eu achando que era dúvida. E na verdade não era dúvida. Era simplesmente porque a pessoa, não sei se era um homem ou uma mulher, não lembro, mas a pessoa começou a xingar e falar, não tem ninguém nessa live, que live tosca, tal, não sei o que. Aí eu me senti no direito de responder, porque eu não vou deixar barato, né? Não vou ser insultado que eu estou trabalhando e ajudando várias pessoas que estão tirando lá pra poder aprender, tirando do tempo dela. E aí eu virei e falei assim, desculpa, fulano, você não é bem-vindo nessa live, você invadiu essa live pra poder simplesmente, sabe, xingar. Eu falei, a gente tá aqui trabalhando, o pessoal tá aprendendo. Então é justamente isso, você não aceitar uma ofensa. Então é algo que, por exemplo, se eu passar por isso novamente, seja em qualquer rede social, eu jamais vou, nem ao vivo eu falo, porque pra mim respeito é igual a linha amarela do trem, sabe? Aquela linha amarela do trólebus, do trem que tem lá, é justamente isso. Então a pessoa tem que entender que a partir do momento que ela desrespeita alguém, acabou. Pra mim aquilo ali é o limite. Eu não vou ficar humilhando, retrucando a altura, como dizem, mas não vou aceitar que ela me diminua. Sem xingar, sem ofender, eu vou falar a verdade, eu vou falar, desculpa, mas você não é bem-vindo aqui. Gente, meu cabelo tava horroroso, vocês nem pra falar. Ajeitadinha, né? Menos louca. Mas vamos continuando. Então, é justamente isso, porque se você permite, outros haters virão. E você também vai se sentir menor, vai se sentir diminuída. Então, tudo isso vai acabar com você. Acaba. Que a gente entra naquela neura de falar assim, realmente, nossa, tinha pouca gente na live. Gente, se vocês verem a quantidade de pessoas que depois volta para poder assistir um conteúdo e as pessoas realmente interessadas, elas virão até você. É isso que eu quero te falar. Não precisa ficar nessa neura de quantidade. Menos é mais. Então você tem que chegar e fazer a sua venda e fazer o seu conteúdo justamente para as pessoas certas. Porque não é para qualquer um, entendeu? Então não adianta você sair fazendo um monte de coisa, falar, não, tem que ter bastante visualização. Por que o pessoal, só pra explicar e a gente finalizar aqui, porque já passou do tempo, dos 20 minutinhos, o pessoal gosta de viralizar. Por quê? Quanto mais pessoas você atinge, uma mínima porcentagem dela te conhece. É assim que funciona. Então é bem isso, em falar, se eu consigo, sei lá, um vídeo que tem 100 mil visualizações, não precisa muito. Você tá acostumada a chegar a 500 visualizações, 1000 visualizações num vídeo. Aí, de repente, pra viralizar, ele estoura e vira 10. Você já viralizou, porque de 1000 você passou pra 10. Aí, pra você é uma viralização sensacional, porque foram 10 vezes mais do que o normal. E é justamente isso que você tem que entender, que tudo isso faz diferença, porque pessoas novas chegarão, julgamentos novos também chegarão. Então tudo isso quando você tem muita gente chegando, você tem que estar preparada para muitos pitacos, que é o que eu falo. Muita gente vai começar a palpitar. Quando eu comecei aqui, eu tenho print de pessoas que falavam assim pra mim, nossa, virou blogueirinha, nossa, tá se achando. E eu printei, eu falei, no momento certo eu vou dar uma carteirada, que é o que eu falo aqui. Eu dou treinamento, hoje mesmo, grande parte do dia eu fiquei em consultoria, fiz mentoria também, atendimento de mentorado, ontem também, vários dias, vocês não vê eu compartilhando o tempo todo aqui, que é o que eu coloco, né? A vida que a gente não posta dá uma trabalheira danada, e é justamente isso, porque a gente tem que conseguir ter consciência do que a gente consegue dar conta sem pirar. No final é isso. E depois, quando viralizar, isso daí vai ser assim, uma balança, 2 pesos, 2 medidas totalmente diferentes. Você tá preparado para isso? Então, por isso que eu ensino você destravar com o pé no chão e na hora de realmente
chegar para poder atingir o céu, que o céu é o limite, você entender, você vai fazer a própria escolha, você vai decidir como que vai ser o seu caminho ali, se você quiser extrapolar ou não. Então é isso, você entender como que funciona o digital e você também entender o que você quer pra você, o que funciona pra você, o que você quer se sujeitar ou não, que eu falo aqui. Quem acompanhou as lives esses dias, eu repeti que eu considero mais importante o que você não quer fazer. Você tem que ter consciência disso, o que você não quer fazer. Porque o que você quer fazer, você já sabe, já tá na sua cabeça. Mas o que você não quer fazer, você tem certeza? Então, é justamente isso. Deixa aqui, então, a chamada para o desafio. Ainda tem gente que comenta lá e não tá dentro do desafio, porque eu sei que o pessoal me manda direct. Não sei se tem vergonha. Se você tem vergonha de estar no grupo onde as meninas vão colocando lá, destravada, destravada, e eu dou parabéns e depois, ó, tem bônus exclusivo que eu vou estar liberando no final de semana pra ver se você toma vergonha, para de ficar olhando e destrava de vez. Meu objetivo é te ajudar a sair dessa estaca zero para conseguir postar com tranquilidade, com leveza. Então vem, segunda-feira começa o desafio, 7 dias para você fazer a aplicação prática de ação de destrave mesmo, sem precisar fazer na apelação, sem precisar criar um personagem, virar outra pessoa. Tá bom? Ótimo final de semana pra você. Compartilha essa live com uma pessoa que você sabe que ela precisa destravar aqui dentro do Instagram, porque é extremamente importante a gente alcançar as pessoas certas pra conseguir vender tranquilamente. Senão não adianta nada, você vai ficar patinando e perdendo tempo aqui, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.